Capítulo 43, Primeira classe, parte 3. 8 segundos? Insano. Isso faz algum sentido para você? Mesmo nosso mestre não poderia fazer isso. A sala inteira estava em tumulto. Dan Baekhyun, o mestre especial, ensinou-os a deslatar seus pontos de sangue selados. Mesmo que ela levou cerca de 10 segundos para deslatar o dela, Mumu forçou seus pontos de sangue abertos em apenas 8 segundos e sem energia interna. Como? A pessoa que mais ficou chocada foi Hong Hee-hyun. Como altamente classificada nos vestibulares, parecia natural que ela ocupasse a melhor posição. Mas graças a Mumu, não parecia mais verdade. 8 segundos. Ela tinha conseguido em 20 segundos até ser livre. Havia uma lacuna entre ela e aquele cara que nem podia ser comparada. Foi empurrada. Foi um choque para ela, que tinha sido feliz e confiante de ser o melhor. Por outro lado, Moilva, que ainda não tinha selado seus pontos de sangue. Ela ficou encantada ao ver Hong Hee-hyun totalmente chocada. Ela estava preocupada que a mulher não poderia ser pega se ela fosse deixada para senhor por perto. Mumu, você fez bem. Mumu achou que não era nada de especial. Enquanto isso, Baekhyun, que estava surpresa, parecia perturbada. Os alunos estavam olhando para ela. Isso machucou sua autoestima? Acho que sim. Ela é um dos melhores talentos da academia, mas um cara que nem tem energia interna faz algo assim. Sim, afinal, o método para deslacrar não parece ser muito dependente da energia interna. Ainda. Ao contrário dos alunos. Como ele fez isso? É geralmente possível fazê-lo apenas com força muscular e sem energia? Se possível, como ele aprendeu? Será que ele por acaso realizou um enxerto ósseo para empurrar o selo? Ela estava pensando em outras coisas essenciais. Ela não se importava que este novo garoto conseguiu superar seu próprio recorde. Sua teoria era que qualquer método que fosse uma melhoria em relação ao anterior tinha que ser seriamente considerado. Os métodos precisavam ser melhorados com o tempo. Então Mumu falou com ela. Mestra, não ganho pontos extras? Dan Baekhyun olhou para Mumu. Seus olhos estavam cheios de antecipação e isso a intrigou. Já que esse cara fez isso mais rápido que o mestre, ela pensou que ele agiria arrogante. Mas em vez disso, esse garoto parecia inocente e de olhos puros. Dê-me um ponto extra também. Concentre-se aqui. Era bem diferente dos alunos que ela tinha visto antes. Tão bonito. Dan Baekhyun, que estava olhando para Mumu, abriu a boca. Foi interessante. Vou conseguir pontos extras também? Sim, no entanto, eu dei a Hong Hee-hyun um ponto para fazê-lo mais rápido, mas você fez o mais rápido, então dar o mesmo ponto não seria justo. Então eu vou dar-lhe 2 pontos em vez disso. Assim que suas palavras foram ouvidas, a multidão logo criou uma comoção ao redor. Em um instante, Mumu e não Hong Hee-hyun se tornaram os primeiros da classe. Hong Hee-hyun mordeu o lábio. Conseguir apenas um ponto extra acabou não sendo nada especial. Mas então o aluno levantou a mão. Mestre, o que foi mostrado agora não era diferente. Diferente? Sim, no início só nos pediram para praticar a remoção dos selos do jeito que o mestre nos ensinou. E aquele cara lá, ele não fez isso, mas fez algo totalmente diferente, certo? Alguns deles concordaram com eles. O que Mumu fez foi completamente diferente do que foi mostrado, e dar que uma pontuação parecia demais. Para isso, Baekhyun disse. Eu disse que meu método era inovador e rápido, mas o estudante Mumu aqui fez isso mais rápido do que eu. Alguém que é conhecido por ser proficiente nisso. Isso também sem energia interna. Isso. Então isso significaria que o método do aluno Mumu aqui é mais eficiente e inovador do que o meu. É por isso que eu lhe dei os pontos extras. Explicação clara. Mais algum problema? Não? O estudante que protestou sentou-se calmamente. O aluno ainda olhou para Mumu com ciúmes. Dan Baekhyun avisou seus alunos. Não temos tempo para isso. Os alunos que não puderem desfazer o selo após 100 segundos serão julgados por não terem feito a aula adequadamente e suas notas serão reduzidas. Assim que ela disse isso, as pessoas não se importavam mais com Mumu. E quando a classe ficou em silêncio, Dan Baekhyun caiu em pensamento conturbado. A primeira aula foi feita. Após a aula, os rostos dos alunos parecem satisfeitos. Entre as inúmeras academias em todo lugar, ninguém menos que a Academia Marcial Celestial tinha um nível tão alto de educação. E era por isso que as pessoas estavam tão focadas em entrar na academia. Moilva e Jin-Yuk estavam esperando do lado de fora da primeira sala de aula. Foi porque Baekhyun pediu a Mumu para ficar para trás. Por que ela lhe pediu para ficar?
Em resposta à pergunta de Moilva, Jin-Yuki apenas disse que não sabia. Foi por causa de Mumu e Wong e Hyun. Como os dois tinham ganhado pontos extras, estranho ciúme tinha disparado nele. Eu peguei muito fácil. De 2 a 3 anos. Ele pensou que tinha tempo suficiente. E ele não entrou no top 12? No entanto, com uma atitude tão relaxada, ele não seria empurrado mais para baixo do tabuleiro? Preciso trabalhar mais. Depois disso, ele prometeu trabalhar mais em seu treinamento, e até mesmo cortar seu tempo de sono. Vendo Jin-Wook, Moilva pensou, ele é tão sério. Depois de ficar com ele por alguns dias, ela entendeu como era sua personalidade. Toda vez que ela via Jin-Wook, ela se perguntava se seu irmão mais velho era o mesmo. Como eram irmãos, ela pensou que se assemelhariam um ao outro. A aula seguinte foi a introdução à aula de armas, e ela viu Ai Rian, que estava se movendo para a classe de introdução aprofundada à energia interna. Ai Rian, senhorita, você gostou da primeira classe? Bem, estava tudo bem. E a sua? Também não foi ruim. O mestre era tão flexível conosco e engraçado também, e nós mal começamos o curso. Oh, realmente? O próximo parece ser doce. Moilva sorriu. Como foi a aula interna de energia? Esqueça isso, o que eu mais me interesso é, quem é o mestre especial? Mestre Dan Baekhyun. Ha! Um brilho de luz brilhou nos olhos de Ai Rian. Ele parecia feliz. Vendo assim, Moilva sorriu. Vai ser divertido. Acabei me sentindo muito revigorado. Mesmo que fosse a primeira classe, hein? Sua voz é tão reconfortante que vai ser difícil de segurar de dormir. Com as palavras dela, Ai Rian coçou a cabeça. Ele queria saber se ele deveria gostar da declaração ou não. Só então Mumu saiu da sala. Jovem mestre Mumu? Ai Rian, você parece estar em apuros desde a primeira classe. Ele estava convencido de que Moilva seria a melhor pessoa para ter do seu lado, então ele continuou tentando agradá-la. Vendo assim, Moilva balançou a cabeça e perguntou a Mumu, por que lhe pediram para ficar para trás? Ela queria verificar a condição do meu corpo. Condição do seu corpo? Sim. Foi por causa desse teste? A previsão dela estava certa. Baekhyun, que pensou nisso durante toda a aula, decidiu dar uma olhada no corpo de Mumu. E esse é o fim de tudo? Eu não sei. Ela disse que gostaria de estudar meu corpo quando tiver tempo. O quê? Moilva levantou a voz enquanto ela estava um pouco assustada, e em seguida silenciou-se sentindo envergonhada. O que você quer dizer? Só isso. Ela disse que meu corpo é diferente do corpo de uma pessoa normal. Não é diferente. Muito diferente. Moilva olhou para Mumu e depois para Ai Rian. Com isso, Ai Rian cobriu seu corpo. Por que você está? Comparado com Mumu, ele quase não tinha músculos. Não se importando com isso, Moilva falou com Mumu. Sim, Mumu. Ouça o que estou dizendo. Não importa o quão famoso o mestre na academia seja, se eles pedem para estudar seu corpo ou dar uma olhada nele, você deve simplesmente recusar. Por quê? O quê? Por quê? Ei, trata-se de se proteger. A partir do momento que você se torna um Morin, seu corpo deve ser um segredo que ninguém pode ver, então não deixe que outros examinem seu corpo. Jin-Yuki acenou com a cabeça em suas palavras. Fazia sentido. Apenas examinando o corpo, pode-se entender o fluxo de energia interna, razão pela qual as artes marciais, as técnicas de acompanhamento não podem ser reveladas. Senhorita está certa. Pode ser para tocar sua energia interna. Mas eu não aprendi. Suspiro. Nas palavras de Mumu, Ai Rian ficou sem palavras. Pensando bem, Mumu não tinha aprendido artes marciais, e como tal nada poderia ser obtido olhando para o corpo de Mumu. Certo, mesmo. Eu disse que não. Um homem deve saber como ele deve cuidar de si mesmo. Não importa o que aconteça, se alguém pedir para olhar para o seu corpo, diga não. Ouvi dizer que ajudaria na pesquisa e que me dará uma classificação de estrela. Ai Rian não pôde deixar de se surpreender com isso. Classificação de estrela S? O que é isso? Moilva e Jin-Yuki olharam para ele. Eu vejo que vocês dois não sabem. Diga-nos o que é. Eu lhe disse antes que há algumas coisas que a academia está orgulhosa. Certo. E a Biblioteca Celestial é uma delas. Sim. Eles ouviram sobre isso da cerimônia de inauguração. Foi dito que os alunos da academia receberão benefícios, como vários manuais de artes marciais e vários medicamentos e armas para melhorar as próprias artes marciais. O que você quer dizer? O que vou dizer agora, quero que fiquem só entre nós. Ai Rian olhou em volta para confirmar que não havia ninguém por perto.
Você não sabe que a classificação é de 4 estágios? Certo. A primeira foi para todos os alunos. O segundo foi aberto para todos os alunos do segundo ano e para os alunos do primeiro ano com as notas mais altas. A terceira etapa foi aberta para o terceiro ano e o segundo ano mais bem classificado. E finalmente a quarta etapa, a última, estava aberta apenas para o terceiro ano com as notas máximas. Foi o que ouviram. Certo. Mas isso não é tudo que há mais escondidos. Sério. Quieto. Basta ouvir, você vai. De acordo com Ian, existiam condições para entrar nos escondidos. Disse que era algo que só o diretor ou o comitê de auditoria e o departamento especial poderiam dar. E Mumu entendeu? Sim. Curioso, Mumu perguntou. Isso é bom? Absolutamente. Não sei quais são os benefícios dos segredos, mas aqueles que entram e saem são conhecidos por dar um grande passo em frente. Um grande passo em frente. Mesmo Jin-Yuki, que não parecia muito interessado, foi envolvido nisso. Foi a primeira vez que ele soube do segredo da Biblioteca Celestial. O irmão sabia sobre isso? Ele pensou, e Muilva perguntou. Então, se Mumu tem a estrela, ele pode ir lá? Provavelmente, mas me disseram que é preciso pelo menos 2 estrelas para entrar no primeiro andar secreto. Então significa que ele precisa de estrelas de 2 pessoas? Correto. No entanto, ouvi dizer que conseguir estrelas seria muito difícil, pois os padrões são altos. Entre as turmas do primeiro ano, há apenas uma turma que abre mão da oportunidade de interagir com o mestre desses departamentos. Ah, certo. Isso significava que no máximo um primeiro ano só seria capaz de ganhar uma estrela. Então, na verdade, era seguro dizer que nenhum primeiro ano entraria nesses arquivos secretos. Levando isso em conta, pode ser usado mais tarde. Mas não iria usá-lo imediatamente funcionar? Pode ser isso. Mas o importante é apenas receber. Por quê? Isso realmente importa. Há um boato circulando em torno daqueles que se formaram com notas altas. O que é isso? Há um segredo de que nos últimos arquivos secretos da academia há uma coisa muito importante. Que coisa? É um boato, então não posso ter certeza. Diga-me para que eu possa tentar entendê-lo. Há um boato de que há uma cópia danificada da técnica marcial, suprema verdade do marcial celestial. Com isso, Jin-Yuki ficou chocado. Entre aqueles que praticam artes marciais, havia alguém que não sabia dessa técnica? Até Muilva parecia saber disso. Havia uma história de que mesmo o Imperador da Espada do Sul não era nada comparado com os outros 3. Mas depois de ler apenas uma página dela, ele tinha mudado drasticamente. Essa é a verdade? Você conhece a Espada Celestial Marcial, Ryu-Ion? Exceto pelo irmão mais velho de Jin-Yuki, e o Jin-Sung, ele era o espadachim mais respeitado. Como segundo colocado, ele havia se formado na Academia de Artes Marciais Celestes com as notas mais altas. E entre eles, ele era um especialista que era conhecido por ter as artes marciais mais completas. Ouvi dizer que a Espada Infinita foi a única que entrou na última e saiu. Aos olhos de Jin-Yuki tremia. Se fosse esse o caso, ele não poderia deixar de se sentir interessado. Se é esse livro, qualquer um teria inveja. E Muilva disse. Incrível, espere. Então você está dizendo que Mumu ganhou uma estrela, uma condição que lhe permite entrar nela? É assim, claro. Você só pode entrar na final depois de ganhar 8 estrelas. O último arquivo pode ser aberto se um foi bem sucedido em todos os aspectos. O que significava que as condições eram duras, mas Mumu felizmente conseguiu um. Muilva falou enquanto segurava o ombro de Mumu. Mumu, eu tiro de volta minhas palavras. Não deixe de conseguir mais estrelas. Não perca essa chance. Com a mudança repentina em sua atitude, Ian enfiou a língua para fora. Apesar da confusão, Mumu não parecia interessado. Isso é bom? Sim. Você não acabou de ouvir? Um segredo que foi passado em lendas. Lendas. Se as pessoas soubessem, estariam furiosas. Ok. Você não está interessado em nada além de treinamento muscular? Essa coisa é um valor que não pode ser convertido em dinheiro. Mumu não tinha interesse em artes marciais. Na verdade, a estrela também soou bem para ele porque parecia bom em seus ouvidos. Ufa! Muilva, que estava frustrada com isso, mudou de ideia. É algo que pode ajudá-la a construir músculos muito mais fácil, mais rápido e perfeitamente também. Oh! Essas palavras finalmente foram capazes de provocar uma reação de Mumu, algo que não tinha acontecido toda essa conversa. Parecia que os músculos eram tudo o que ele pensava. Quando ela falou sobre músculos, ela podia ver Mumu reagir como uma pessoa normal. É tão bom?
Finalmente Mumu entendeu suas reações. E não parecia uma má ideia conseguir algo que todos pareciam estar interessados. E então ele de repente pensou: oh, se eu pedir ao representante para me dar uma estrela, eu vou ser capaz de entrar no primeiro arquivo?